pode mudar a rotina do teu dia a dia. Ele pode fazer algo que não acontece na tua vida há muito tempo. Ele pode começar a fazer agora sentado na tua cadeira. Eu sei que você está com a cabeça cheia. Mas eu sei também que Deus está sondando o nosso coração agora. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E você, como eu, precisa de Deus. Amém? Vamos buscar esse abraço e esse carinho do Senhor? Vamos buscar juntos? Chegou na hora certa para ouvir o Senhor. Quero que você abra comigo a Bíblia, capítulo 37 do livro de Gênesis. Peço perdão aos irmãos, eu ia continuar um pouco surdo, não estou totalmente ainda, mas já melhorei. Reclamou, mas ainda estou um pouco surdo, então se eu aumentar um pouco o tom de voz, peço aos irmãos que me perdoem. Depois, Natália, por favor, 39 do 1 ao 7, tá? Próximo texto. Agora, vamos lá. A partir do verso 12, tá? Por favor. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora vai, vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traz-me a resposta. E assim enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E disse ele: procuro os meus irmãos, diz-me, peço onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvis dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram um ao outro: eis lá, vem o sonhador, Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rubem, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o dessa cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, e porém a cova estava vazia e não havia água nela. 39 de 1 a... E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. E vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu
olhos em José e disse: deita-te comigo. Desenvolvendo um caráter através das dificuldades. Vamos orar? Se fosse tudo as mil maravilhas, se não tivesse problemas, será que nós estaríamos aqui agora? Se tivesse tudo bem com a gente, se a gente não tivesse preocupações, será que nós sairíamos da nossa casa apenas para louvar o Rei dos Reis? Apenas para dizer ao Senhor como o Senhor é bom? Apenas para dizer ao Senhor como o Senhor é belo, agradável, como Ele tem nos feito? Será que nós sairíamos de nossa casa para cantar ao Senhor? Quem canta com o coração sabe o quanto é gostoso se derramar diante do Senhor, né? Louvar o Senhor com música, com canto. Quem não teve esse privilégio, irmãos, começa a aprender. Não a cantar, irmão, não é cantar bem que eu estou falando. É se derramar diante do altar. Tem momentos que você precisa se derramar, irmão. Você precisa parar um pouquinho. Porque ninguém aguenta, ninguém é de ferro. Irmão, você não é de ferro, tá? Você precisa parar diante de Deus e pedir socorro. Amém? Você está precisando de ajuda essa noite? Está precisando de socorro? Está passando por dificuldade? Como está o seu coração hoje? O texto que nós lemos, fui impactado essa semana por tenho dado aula na faculdade sobre a história de Israel, história dos hebreus, e eu tenho falado sobre os patriarcas nas aulas até aqui, desde esse último trimestre. E essa última aula eu falei sobre José. Não tem como você não se fascinar com José. Não tem como você não se fascinar com a história de José. Eu até gostaria de ter um quadro negro aqui, né, Linda? A Linda está lá, é aluna lá na faculdade, para tentar mostrar no quadro negro um pouco daquilo que Deus fez na vida daquele homem. Mas eu gostaria que o Espírito Santo, eu sei que Ele pode fazer isso, trouxesse a sua mente, como se fosse um quadro negro, um pouco dessa história. Que Ele começa a fazer passar como se fosse um filme na sua mente. Aquilo que aconteceu com José. José, irmão, era um homem comum. Um homem primogênito da mulher que Jacó mais amava, Raquel. Ora, ele tinha outros filhos e filhas com outras mulheres, porque naquele tempo era possível isso. Jacó olhava para José de uma outra maneira. Ele tinha algo especial por José. E é claro que os outros irmãos sentiam isso. É claro. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Quando você acaba tendo que dar mais atenção para um filho, o outro acaba reclamando. Não é verdade ou não é? O outro acaba sofrendo. É verdade, Bel? Acaba sofrendo. Por quê? Porque tem que dar mais atenção em determinada situação para um. O outro sempre reclama. É normal e natural, porque nós precisamos de atenção. Nós precisamos de atenção, de carinho e de cuidado. José gostava dessas coisas, irmão. Como você e eu gostamos. José gostava dessas coisas e era um homem como eu e como você. Era um menino com apenas 17 anos de idade. Alguém que conhecia a palavra, que conhecia o seu Deus, que tinha aprendido quem era o Senhor, que tinha
rejeitar aquilo que Deus falava, que tinha aprendido a ouvir o que Deus tinha para dizer, que tinha aprendido quem é o Senhor e o que Ele faz, e a maneira, às vezes, diferente dele fazer as coisas. José fez um sonho. Ele sonhou com feixes, um feixe de trigo, e os outros se dobravam diante daquele feixe. Depois sonhou com o sol, com a lua e as estrelas. E as estrelas se dobravam diante de José. Deus tinha olhado para José e tinha escolhido José. Deus tinha olhado para José e tinha escolhido José. Como talvez alguns de nós aqui estejamos sendo escolhidos para algo que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez, irmão, você esteja sendo separado por Deus e já desde agora capacitado por Ele para chegar aonde Deus quer que você chegue. Aonde seria isso? Deus vai mostrar para você. Deus vai revelar para você onde quer que você chegue. Deus prepara José e dá a ele sonho, porque Deus sabia o que estava por vir. Deus sabia o que estava por acontecer. E de alguma maneira Ele quis trazer a José uma visão espiritual do que aconteceria. Mas José não entendeu. José não percebeu. José não discerniu que aquele sonho era para ele. Não era para ninguém. Não era para ele sair contando o sonho. Ele contou. Não era para ele falar para os irmãos, mas ele falou. Os irmãos que já tinham inveja e revolta dele, aquilo criou ainda mais revolta no coração daqueles homens. Aquilo ficou correndo no coração, aquele ciúme ficou correndo no coração daqueles homens, e aquilo maltratava aqueles corações. José não sabia o que estava por acontecer, mas Deus sabia. Deus conhece todas as coisas, meu irmão. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, Deus ainda é soberano. Deus determina e conduz aonde você está hoje e aonde você estará amanhã, para a glória e honra do nome dele. Deus quer usar a sua vida, meu irmão, e Ele vai fazer da sua vida o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Nós pensamos que podemos fazer o que quisermos da nossa vida, mas não é verdade. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós temos apenas que perguntar: para onde, Senhor? De que maneira? Como? Será que nós temos perguntado para Deus: é de sua vontade? Será que nós temos esperado a vontade de Deus se manifestar antes de tomar um posicionamento? Será que nós temos de alguma maneira aguardado o que Deus tem para dizer? José era só um menino, mas Deus tinha planos para José. Deus queria levar para uma outra terra, porque Ele não tinha planos só na vida de José, Ele tinha planos na vida de sua família. Deus queria levar Israel para o Egito, mas alguém precisava ir preparar o caminho. Deus tinha um plano na vida de Israel lá na frente, mas agora algo tinha que acontecer que não era algo muito. Deus vai nos levar aonde Ele quiser.
Deus poderia chegar para o pai de José, Jacó, e falar como falou para Abraão: Jacó, sai da tua terra e da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, e mandarei para o Egito. Ou não podia? Ele podia fazer isso, não podia? Mas o relacionamento de Deus com os homens já tinha se deteriorado tanto por causa da falta de vontade do homem se relacionar com Deus. O homem não buscava mais a palavra de Deus. O homem não queria mais orar. Não buscava o Senhor. Agora o que determinava a direção não era mais a palavra vinda direto de Deus no coração do homem. Agora eram as circunstâncias. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? As maneiras que Deus fala. Fala através da palavra, da oração, das circunstâncias. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Se você não ouve a palavra, se você não busca em oração, então, irmão, a circunstância te levará para onde Deus quiser. E o que aconteceu, irmão, foi algo sobrenatural. Porque o ódio que aqueles irmãos tinham no coração fizeram que aqueles irmãos pegassem o seu irmão e o jogassem dentro de um buraco fundo, sem água, seco. Agora você imagina como José se sentia naquele buraco. Imagina o coração daquele menino de 17 anos, sozinho, sem entender nada do que estava acontecendo. Ali ele imaginou: vou morrer. Ali ele imaginou a mãe, o pai, a mordomia que ele tinha. José era um menino, 17 anos ainda, um menino. Mas aquele buraco, de alguma maneira, ele não estava sozinho. O Senhor estava com ele. E sabe, irmão, quem aguentaria aquela humilhação? Quem aguentaria aquela situação de afronta? Quem aguentaria aquela situação de medo dentro de um buraco frio? Eu quero perguntar para você se você já passou por uma situação dessa de humilhação, de solidão. Se você já passou por ela, você entende o que eu estou falando. Como José se encontra. Mas Deus estava ali com ele naquele buraco. Sabe como Deus se manifesta no meio da crise, irmão? No silêncio. Quando você está em crise, Deus não faz barulho. Ele deixa tudo à tua volta fazer barulho, mas ele fica em silêncio. Já percebeu isso? Parece que ele não está ouvindo. Parece que ele não está fazendo nada. Parece que ele não está se movendo. O nosso coração se entristece, o nosso coração se amargura, o nosso coração cada vez mais busca as próprias maneiras de reagir, de resolver. Mas naquele momento, quando Deus se manifesta, a gente percebe que ele não estava em silêncio. Ele estava esperando o momento certo de operar. Deus está dentro daquele buraco. Uma caravana de ismaelitas passa. Os irmãos resolvem vendê-lo para os ismaelitas, achando que estavam fazendo um mal para aquele menino, achando que estavam se vingando de tudo aquilo que ele tinha feito para eles. Sabe o que aconteceu? Deus estava fazendo a sua vontade na vida daquele menino.
aquele menino foi levado à casa de Potifar, porque Deus queria que ele estivesse dentro do Egito. Eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio, irmão. Às vezes coisas ruins acontecem conosco porque Deus quer nos levar para onde Ele quer. Às vezes coisas ruins, irmãos, não é sempre. Às vezes coisas ruins acontecem porque Deus tem uma direção diferente daquilo que é o normal, daquilo que seria o usual. Deus tem uma direção diferente, melhor, diferente, porque é a direção que Deus está dando, meu irmão. Essa é a vontade de Deus. Egito, Deus já tinha falado para Abraão sair do Egito, já tinha falado para Isaac sair do Egito. Agora ele fala e leva José do Egito. Porque é no tempo e na hora de Deus que as coisas acontecem. Sabe o que estava acontecendo em Israel? Deus precisava de um lugar onde o povo conseguisse crescer em segurança. Os cananeus estavam planejando matar o povo dos hebreus. Deus precisava salvar aquele povo. Ele leva uma pessoa na pior situação possível, preso como escravo, e coloca ele dentro de uma prisão. Ele não sabia nada do que estava acontecendo. Ele não sabia que Deus queria livrar a sua família. Deus queria livrar o seu povo da morte futura. Deus queria livrar a família inteira por causa daquela atitude daquele menino. Ele não sabia por quê, mas ele sabia que Deus estava com ele. Talvez como ele nunca tenha sentido a presença de Deus, no Egito ele sentia a presença de Deus de uma maneira diferente. Tudo que ele colocava as mãos dava certo. No meio da crise, Deus se manifesta para nos apoiar, para nos levantar, para nos fazer prosseguir. No meio da crise, se Deus nos deixar sozinhos, nós paramos e desistimos, ou não? Mas no meio da crise, Deus toca naquela família, Deus toca naquele coração daquele menino, e começa a apoiar e começa a preparar o coração daquele menino na casa de Potifar. Mas eu quero te falar para você o que José tinha para fazer ele ficar firme, aguentando tanta pancada com apenas 17 anos. Porque talvez isso, irmão, possa ajudar a gente a enfrentar os problemas que estão passando na nossa vida agora. A primeira coisa que José tinha, meu irmão, é uma convicção de que Deus estava no controle absoluto de tudo que estava acontecendo na vida dele. Será que você tem essa convicção e certeza absoluta de que Deus é soberano sobre a tua vida? José foi lançado em um poço pelos seus irmãos, vendido como escravo, retirado do seio da família. Seus irmãos o odiavam. Tinha tudo para reclamar, tinha tudo para se revoltar, tinha tudo para muita coisa. Aquele menino se posicionou no meio da crise de uma maneira diferente. Ele sabia que Deus estava com ele.
dê bem e você consiga sair da crise que você está vivendo, você, em primeiro lugar, precisa saber se Deus está contigo de verdade. Você confia que Deus é teu companheiro nessa luta? Você confia nisso, que Deus é teu companheiro nessa luta? Se você confia, meu irmão, então a luta está ganha em nome de Jesus. Se você confia, irmão, então a luta está ganha. Sabe por quê? Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14 diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Você crê que o Senhor pode? Existe alguma coisa impossível para Ele? Lá em Números capítulo 14, versículo 11, diz assim o Senhor a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando ele se recusará a crer de verdade em mim, apesar de todos os sinais que eu realizo todos os dias da sua vida? Até quando, Moisés, esse povo vai se negar a acreditar, apesar de tantos milagres? Será que você não está vendo que eu estou contigo? Será que você não está vendo que eu estou contigo? Será que você que está nessa crise não está vendo que o Senhor está contigo? Ei! Mude o teu semblante em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, que a alegria do Senhor seja a tua força. Receba agora a autoridade do Espírito Santo de Deus. Sabe para quê, meu irmão? Para enfrentar o que está para acontecer na tua vida. Irmão, ninguém consegue sair de uma crise sem lutar, e lutar muito. O diabo quer te fazer desistir agora. Ele quer fazer você parar agora. Você quer vencer? Tem que lutar. É mais fácil parar agora. A outra coisa que aconteceu na vida de José, tudo era novo para ele. De repente ele está na casa do pai, no meio do deserto, um povo que habitava em tendas. Daqui a pouco ele vai para o Egito, o berço da tecnologia, da matemática, da construção civil, o berço da medicina. Tudo que tinha de bom estava no Egito. Lá tinha cinema 3D, McDonald's, lá tinha tudo que você pode imaginar de bom tinha lá. McDonald's eu não gosto, eu gosto do Habib. McDonald's é sem gosto. Prefiro o carrinho do filho da dona Edna, Fábio. O que nós vemos, irmãos? Que alguém que é tirado de um lugar onde tem pouca coisa, é colocado num lugar grande, se deslumbra, não é? E às vezes nós temos medo do novo, ou não temos? Muitas vezes nós temos medo do novo. Temos medo da possibilidade de ser feliz, ou não? Você fala assim, recebe o telefonema, eu sou da época do primeiro. Fazer o que? Eu sou velho, não tenho pouco. Aí o telefone toca. O que acontece? Fulano, eu tenho uma vaga para você aqui no emprego. Eu soube que você está parado já há um tempo e você foi feito para a vaga. Mas para que é? Ah, você vai ser chefe. A pessoa já se assusta. Que? Não, você vai tomar conta de 20 pessoas. O quê? Mas o que eu vou ter que fazer? Não, você vai ter que chegar e você vai ter que fazer isso, aquilo começa a assustar, aquilo começa a se virar um monstro na cabeça das pessoas. As pessoas têm medo. E muitas vezes nós rejeitamos a possibilidade da bênção porque nos amedrontamos. O que nos amedronta é o novo. Nós queremos continuar do jeitinho antigo. Nós queremos continuar com as mesmas coisas, do mesmo jeito.
Eu tenho um sobrinho que ele tem uma síndrome chamada de síndrome de Asperger. Então ele cresce, mas ele quer fazer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito. E ele, todo ano ele quer vir em casa, ele sabe a data do ano que ele vem, então ele sabe o dia do mês que ele chega, ele sabe a hora que ele quer chegar em casa, ele sabe o que ele quer comer na minha casa. Ele quer comer pastel. E feito por mim. Ele quer comer o pastel do tio. Ele vai fazer uma prova. Ele tem que ouvir aquilo que o tio faz com ele. Aquilo que o tio faz com ele é orar. Porque ele diz que é ateu. Porque ele não pode acreditar no Deus que tirou o pai e a mãe dele. Mas a semente de Deus está no coração dele. A mãe fez um trabalho muito bem feito. A semente do Senhor está no coração dele. E ele vem e eu oro com ele. E ele sempre é vitorioso, porque Deus faz vitorioso aquelas pessoas que são inocentes. E Deus o fez vitorioso, e Deus tem feito ele vitorioso, e ano após ano, ele está acostumado a fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Irmão, você está aberto para o novo? Deus faz uns negócios doidos. Estou avisando. Estou avisando você, porque Deus faz um negócio maluco. Está preparado para o novo? Está, Murilo? Está mesmo? Se Deus preparar um emprego na Mauritânia, meu Deus! Olha lá! Vai ganhar em petrodólares, cara. Petrodólares. Vai trabalhar 2 semanas lá e vai ficar 3 meses aqui. Que tal? É o novo. Como é que fica a nossa cabeça? Como é que fica a nossa cabeça diante da possibilidade de algo novo acontecendo, irmão? Loucura, porque Deus, Ele é o Deus da novidade, meu irmão. Ele não é um Deus da mesmice. Ele é o Deus da novidade. E Deus tem algo novo para você, porque assim como se renova a misericórdia do Senhor a cada manhã na sua vida, assim também o Senhor tem uma novidade para você toda manhã. Deus não quer que você fique com cara de ontem. Mãozinho, posso falar uma coisa para você, uma crítica, com muito amor? Tem alguns aqui que estão com a cara da semana passada. Não é de ontem, não. Vamos renovar, meu irmão! Sorria! Porque Deus está contigo! Aleluia. Meu irmão, você precisa acreditar que Deus está com você lá dentro da cova. Se você está na cova hoje, Deus está com você. Deus tem algo novo para você. Você tem que acreditar que Deus tem algo novo. Não tenha medo de situação nova. Aliás, o medo nunca foi de Deus. O medo nunca foi do Senhor. Não te ordenei eu ser forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9. Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Você está na mão direita de Deus, por que você está com medo? É novo. Deus está com você, meu irmão. Confia. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz assim: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que pode me fazer os homens? O que você tem medo, irmão? Se você está com Deus, está com medo do desemprego? Está com medo de sair da Santos Brasil? Deus tem um emprego melhor para você, meu irmão. Está com medo? Deus tem algo grande para você, e você tem que entender que um grande Deus tem uma grande novidade para você. Senão eu falaria aqui, meu irmão. O Deus de novidade está te garantindo novidade.
no meio da crise acreditando nisso. Será que você pode acreditar no Senhor? Agora, enquanto você está sofrendo, confia no Senhor, faça como José, que estava num lugar estranho, de um jeito errado, mas ele sabia que Deus estava com ele. Tire proveito, como José fez, né? Das suas dificuldades. Tire proveito, irmão. Deus quer usar a tua dificuldade para te fazer crescer. Deus quer usar a tua dificuldade para te tornar um homem melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor. Deus quer usar a tua dificuldade para se tornar uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma vizinha melhor. Hoje em dia ninguém mais quer olhar para a vizinha, mas para crente, irmão, que trabalha com célula, principal são os vizinhos, não esqueçam disso não, viu? Quem trabalha com o vizinho e não gosta do vizinho, está no lugar errado. O vizinho nem sabe quem sou. Eita, tem alguma coisa errada aí. Tire proveito das dificuldades. Está com dificuldade no emprego? Seja fiel, irmão. Chegue no horário. Horário. Se é às 9 ou se é às 8, não é 8. Não é 8 e 2, não é 8 e 3, não é 8 e 5, não é 8 e 10, é às 8. Porque no final é o crente que sempre chega atrasado. O rótulo é o crente. Chega na hora. Fala baixo. Está trabalhando? Para que gritar? Para que discutir? Vamos ser sinceros, irmão. Às vezes nós estamos trabalhando e fazemos muito mal. Atestados médicos falsos. Eu quero bênção de Deus? Eu quero bênção de Deus dessa maneira? Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre o mesmo coração, para temer e me obedecer todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Irmão, você já viu isso? Já viu esse versículo, irmão? Olha o que Deus está falando, que é para mim e para você. Ora, quem dera eles ou nós tivessem sempre o coração, essa disposição para temer-me, temer a Deus e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem. E com ele, o que está acontecendo, irmão? A nossa humanidade tem nos afastado da bênção de Deus, não tem? As nossas falhas, a nossa desobediência não tem nos afastado da bênção de Deus? Por que nós estamos na crise? Vamos dar uma olhadinha na nossa vida como está? Vamos passar limpo. Será que nós estamos cometendo algum erro
está começando a passar isso ali, meu irmão. Você quer sair da crise? Eu quero. Então será que eu não tenho que passar isso ali? Acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios? Senão eu usaria. Mas Ele tem prazer em que se obedeça a sua lei. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Na crise, a gente tem que ser perseverante e obediente. Se você relaxar e fraquejar, você vai tomar a atitude errada. Sabe o que vai acontecer com você, meu irmão? Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Sabe o que você vê? Você vê um homem que tinha tudo e que depois chegou lá no poço. Deus tinha um propósito para ele. Aquele homem foi levantado depois de uma série de problemas na vida dele. Ele tinha 17 anos. Quando ele tinha 32 anos, ele era o segundo homem mais importante do Egito. 32 anos ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Deus nunca o abandonou. Um homem que tinha consciência da presença de Deus na sua vida, tinha consciência de que ele precisava ser fiel. Eu podia passar aí, falar da casa de Potifar, falar da prisão, mas eu ia ficar aqui até 11 horas da noite. Eu vou encerrar dizendo para você que não importa a maneira como você esteja hoje, como você esteja se sentindo hoje, se você respirar um pouquinho mais e fechar os olhos, você vai perceber a presença de Deus. Se você perceber a presença de Deus, irmão, ainda hoje, tudo muda. Se você perceber a presença de Deus no meio da crise, na sua vida, e você atentar para essas lições que são simples, irmão, são bem simples. Tenha convicção de que Deus está no controle. Não tenha medo de situações novas. Tire proveito das dificuldades. Você levar essas 4 lições para a sua casa. Sair daqui de mão dada com o Senhor. Sabe o que vai acontecer com você? Essa crise tem dia e hora para acabar. Você vai ver que a tempestade começa a cessar. Aquele vento forte se torna em brisa e daqui a pouco só o aroma suave do Senhor passeando perto de você. Você precisa do beijo e do abraço do Senhor essa noite. E Ele quer te dar esse carinho que você precisa. Eu sei que você está em crise, mas essa crise vai acabar em nome de Jesus. Basta você segurar nas mãos do Senhor essa noite. E Deus te levanta para fazer a vontade dEle como Ele quiser. Agora não mais como você quiser, mas no lugar onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na maneira de Deus e não a sua. Amém? Queria que você estivesse fechando os olhos agora.